Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui com amigos que a gente não vê há algum tempo, novos amigos, e principalmente a nova direção aqui, que está assumindo o comando, pessoas extremamente competentes, principalmente ao presidente, o Salvatore, parabéns. Tenho certeza que bons frutos virão dessa gestão, e eu tenho certeza que todos os gerenciadores de risco que estão aqui presentes também vão usufruir dessa parceria que está se iniciando aqui nesse triênio, Bom, antes de mais nada, obrigado também aos gestores de risco que estão aqui, porque eu estou representando todos vocês, a gente poder falar um pouco. A gente sabe que não é fácil a nossa atividade e demonstrar um pouco do que a gente tem com visão do gerenciamento de riscos é importante para todos nós. Principalmente um negócio que iniciou-se há cerca de um pouquinho mais de 20 anos, então é uma atividade relativamente nova e a gente está sempre evoluindo. Nós tivemos aqui uma excelente palestra, o embarcador mostrou, de fato, um produto que nós acreditamos que será integrado ao processo de gerenciamento de riscos, como todas as outras ferramentas. Hoje, a gente não pode abrir mão de todas as ferramentas que nós já temos de gerenciamento de riscos, mesmo que elas estão maturando ainda e estão passando por um processo de melhoria. Então, é isso que a gente vai mostrar um pouco para vocês, ilustrando na palestra. Eu não estou muito acostumado a palestrar no púlpito aqui, eu sou mais no microfone, então, se eu sair de vez em quando aqui, será que pode ser? Se não, deixa eu ver. Você viu como atrapalha, o andamento do processo? Obrigado. Ele falou que eu perdi 1 minuto, eu vou recuperar. Então, vamos lá. É que eu me mexo bastante, se eu ficar parado aqui, quem me conhece sabe, Tem um slogan que eu gosto muito, que eu uso, Que você não precisa ser sério para trabalhar com seriedade. Então, é a minha cara, Estou sempre sorrindo, estou sempre, tentando fazer as coisas acontecer de uma maneira mais suave, mas o nosso processo é um processo muito sério, Então, a gente tem que realmente encarar tudo isso. Já falaram um pouquinho de mim aqui, ficou bacana, Aqui é uma engrenagem que todo gestor de riscos leva em consideração quando vai entender um pouco o nosso processo, como que nós trabalhamos. Então, hoje você tem, claro, no centro de tudo isso, os embarcadores, os transportadores e operadores logísticos, que nós vimos aqui uma pessoa dando depoimento aí que trabalhou tantos anos nessa área. Aliás, quem aqui é seguradora? Só para me saber, o público. Corretor, gerenciador de riscos, operador logístico, embarcador. Legal, legal. Então, a gente está com bastante diversidade aqui, está bem representado todos os players, só para a gente entender um pouco, porque todos vocês estão representados aqui, nessa configuração. Isso, na verdade, é uma roda que a gente faz, quando a gente está iniciando todo o nosso processo, que é interno dentro da empresa e também externo dos nossos clientes. Então, todo gestor de risco, ele tem a preocupação maior de gerir os processos, trabalhar com a parte de gestão social, que são os motoristas envolvidos, funcionários, a saúde ocupacional desse pessoal, a gestão de segurança já está intrínseca ao nosso processo, que vem com a gestão de pessoas, a GR ali tramutando ali toda essa organização, equipamentos de rastreamento, depois eu vou ter um outro slide que vai mostrar um pouco os players, Mas tudo isso, gente, com um objetivo, é ter resultado financeiro. Por mais que a gente fale, estamos trabalhando para o ser humano, estamos trabalhando com o colaborador, nenhuma empresa sobrevive sem a gestão financeira. E quando é contratado uma gerenciadora de riscos, a gente está mexendo exatamente com esse ponto específico. Por isso que, muitas vezes, a gente enfrenta dificuldades na hora que nós estamos fazendo uma implantação ou na hora que nós estamos presentes para poder fazer um plano de gerenciamento de riscos, que é o famoso PGR. Então, quando você vai fazer um plano de gerenciamento de riscos, você tem uma adequação de uma apólice. Alguém que é
um funcionário gabaritado da companhia, geralmente o pessoal da subscrição, pegou todas as informações através de um formulário, né, e passou essas informações para uma aceitação. E aí o processo corre melhor do que ninguém, as pessoas aqui de seguradora sabem como é que funciona. Quando é contratada a gerenciadora de riscos, nós temos que trazer adequação, não só a adequação do que está escrito naquela pólice, mas a adequação financeira para aquele projeto. Então, isso é muito importante, de relevância, porque hoje a aceitação de uma pólice ou a contratação de serviços que vêm agregados a isso, ele também demanda um bid, ele demanda uma concorrência, ele demanda todo um planejamento que as empresas de gerenciamento de riscos devem fazer, mas em consonância com aquele projeto que está sendo contratado. E ali você tem que criar os fluxos operacionais, você tem que analisar o perfil dos profissionais envolvidos, muito bem falado hoje aqui, né? Hoje a gente tem essa preocupação muito grande, todas as empresas de gerenciamento de riscos já avançaram muito nesse sentido. Talvez é uma boa oportunidade a gente estar aqui na frente de vocês para falar que não é só mais 2 serviços que existem nas empresas de gerenciamento de riscos, né? No passado a gente ouvia muito isso. Gerenciador de risco é o quê? É cadastro e monitoramento? Não, não é. A gerenciadora de risco é muito mais que isso. A gerenciadora de risco ela se preparou também e se atualizou para que a gente pudesse acompanhar todas as questões que também foram atualizadas e foram evoluídas do crime. Então, é isso que a gente vai mostrar um pouco para vocês também. Aqui são os players, né, que estão envolvidos. Então, vamos lá. A gente tem os órgãos de segurança pública. A gente consegue resolver os problemas dos órgãos de segurança pública? Nós conseguimos? Difícil. Eu vi várias pessoas aqui balançando a cabeça e não concordando, né, que a gente não consegue. Então, vamos tentar trabalhar no gerenciamento de riscos, que é o que nós fazemos, com aquilo que está à nossa disposição, com aquilo que a gente consegue, de fato, combater. Então, o que nós podemos trazer dentro desse cenário para que a gente possa influenciar de uma maneira positiva todos os players envolvidos? Por quê? Me deu até uma satisfação ouvir o Valdo falando e o Edson também fazendo as questões deles, porque, de fato, se você entra num plano de gerenciamento de riscos com o corretor bem alinhado, com o cliente bem alinhado, com a seguradora bem alinhada, não tem como não ter sucesso na operação. Eu afirmo para vocês. Mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os planejamentos que você tem das quadrilhas, mesmo com toda a situação dos órgãos de segurança pública, se estiverem todos alinhados, tem sucesso nas operações. E aqui nós temos testemunhas de muitas pessoas que já aplicaram o gerenciamento de riscos e tiveram sucesso. Inclusive, me permitam, com equipamentos de rastreamento também de tecnologia que a gente tem aí. Eu tenho que defender um pouco o lado do pessoal do gerenciamento de risco aqui. A gente tem que defender. Hoje a gente teve uma recuperação de eletrônico, que foi o primeiro palestrante que veio aqui, com a utilização de isca. Tá? Então, só para dizer que funciona, o David também me falou que teve algumas recuperações também. Então, a gente continua utilizando as ferramentas e vamos agregando outras para complementar. Só que a gente não pode esquecer dessa figura aqui, né? Muitas vezes, o motorista ele é excluído de todo o plano de gerenciamento de riscos. Você faz todo um processo, você faz o planejamento, você investe em tecnologia, e a pessoa que está lá na ponta, que vai usufruir de tudo isso, que vai utilizar tudo isso, que vai ser a visão para nós, gestores de risco, ela não está bem treinada. Então, compete também a nós, gerenciadores de risco, e temos feito isso, todas as empresas que eu tenho conversado, trabalhar muito forte essa parte pessoal. Alguns com planejamentos diversos, mas todos voltados para a questão de conhecimento de profissionais, verificações de profissionais e profissionais positivos no mercado. Nós tivemos recentemente uma onda de questões de clonagem, né? Todas as gerenciadoras de risco conversaram sobre isso, e nós já conseguimos ter um consenso, e estamos trabalhando para que isso seja minimizado e que a gente consiga resolver essa questão. Então, vocês percebem
que o gerenciador de risco ele está sempre buscando solução e sempre buscando se adequar, estar à frente, né, da ação criminosa. Já entrando no tema do Rio de Janeiro, por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, porque é preocupante para todos nós, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro, ele pode servir de exemplo para todos os gerenciadores de risco, o que é um processo de gerenciamento de riscos bem aplicado e que também pode ser utilizado no Rio de Janeiro para que a gente possa estar reduzindo essas estatísticas tão assustadoras. E ali está a curva de crescimento. É legal a gente ter um pouco de conhecimento. Eu sei que já veio o Coronel Venâncio aqui, né? Ele mostrou um pouco isso para vocês, mas eu sei que tem gente aqui que não estava nessa apresentação. É bom a gente entender um pouco que essa figura aqui do Playboy foi ele que iniciou todo o processo de roubo de carga. Ele identificou que era muito mais fácil roubar carga do que traficar. Ou, melhor ainda, era muito mais fácil fazer as duas coisas. Ele diversificou a atividade dele, né? Então, iniciou-se, a gente acompanha isso por estatística, né? Sempre por números, olha o crescimento que a gente teve, né? Começou ali, 2014 foi quando ele iniciou, olha aqui o crescente que nós tivemos. Claro que tudo isso, ele tem a falta do poder público, né? A falta de atuação coincidente também, mas, hoje, os criminosos roubam de tudo no Rio de Janeiro. Você tem dois tipos de quadrilhas especializadas, que buscam produtos específicos, contam com informações privilegiadas, agem de forma coordenada, são organizados, possuem um receptador predefinido. São as mesmas quadrilhas que atuam na maioria dos estados brasileiros, né? Esse é o tipo de quadrilha que as gerenciadoras de risco estão sempre combatendo. Possuem receptadores, possuem empresas especializadas, possuem empresas legalizadas, a gente sabe disso. Quando a gente tem uma situação de receptação, é a receptação de boa-fé. Então, os grandes magazines citados aqui, eles não podem ser indiciados, porque, juridicamente, eles compraram a carga legalizada, porque uma empresa de fachada forneceu a nota fiscal. Então, não adianta ir para cima desses grandes magazines, porque eles já estão com a mercadoria legalizadas. Perante a lei, não existe crime. E os criminosos comuns, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, eles atuam no estilo roleta russa. Olha que maluquice, né? Param qualquer caminhão, estão bem armados, utilizam as favelas para transbordo e distribuem o roubo entre pequenos receptadores. Recentemente, teve um roubo, o pessoal chegou lá na favela, é levado para um camarada, que hoje é classificado como o gerente, né, da carga roubada, e ele define se a carga vai ser colocada ali ou vai para outro local. Por que outro local? Porque hoje você já tem, né, 81% dos roubos acontecem na capital e Baixada Fluminense, 76% foi o aumento de ocorrência na região de São Gonçalo, 607,1 milhões de reais é o prejuízo que foi estimado em 2017. Aqui são as áreas de maior incidência. Então, começaram com o Playboy e foram se diversificando aí ao longo das favelas. Aqui um pouco para vocês, né? Quadrilhas do Chapadão e da Pedreira, nós falamos aqui, né? O Fábio convidou a gente para ir no Chapadão, acho que todo mundo ficou bem empolgado, né? Para ir lá. Foram responsáveis por mais da metade dos roubos de carga no estado. Olha que interessante. Aí você tem aqui o controle sobre o crime, né? A facção, que controla tudo, fica com parte e fica com a maioria do lucro, mas faz a divisão para quem está fazendo, fornecendo ou para quem está levando o produto. Na Pedreira prevalece a figura do gerente do roubo de cargas, que é aquilo que eu falei para vocês já. Esse está mais vinculado ao tráfico. E aqui está a logística da distribuição. Nossa, Marcelo, vocês sabem tudo isso? Não. Quem sabe tudo isso são as forças especiais de polícia que trabalham com essas informações e nos passam essas informações e a gente faz a utilização desse material. Então, olha só, facções já têm gerentes de roubos de carga faturamento superior ao do tráfico de drogas. O que é interessante é que aqui a logística de distribuição é mais refinada, né, na Pedreira. Então, eles vêm a receptadores de médio e grande porte, parte da carga vai para comerciantes da região, em alguns casos usando notas fiscais frias, também comentei com vocês. E no Chapadão, vai para o trem mesmo. Lá no trenzão que o pessoal vende a mercadoria e está aqui, ó. Os camelôs ficam aguardando na estação Costa Barros. Olha, tem até endereço aqui, né, para o pessoal ir buscar, né?
a chegada das cargas pelos atravessadores, aí o material fica armazenado na plataforma e aí é distribuído para o pessoal. E por que a polícia não faz alguma coisa? Porque o Estado está falido. O próprio Coronel Venâncio fala isso, ele defende que o Estado está falido. E um policial vai se arriscar contra uma R15, contra uma metralhadora? Não é difícil. Então, você tem a polícia especial, que vai chegar e vai tentar interagir para poder coibir, mas é pouco perante a quantidade de eventos que estão tendo. Então, a gente tem que ter uma ação mais efetiva. Em 2018, ele migrou para outras comunidades. Então, nós estamos no ápice de todo esse processo que foi iniciado em 2014. Por isso que a gente vê os números cada vez maiores. Olha só, hoje já todos os complexos aqui, todas as comunidades já têm característica e já têm membros e quadrilhas atuando no roubo de carga. Então, essa questão aqui é quase que insuportável a gente poder resolver esse problema. Então, vocês veem, o cenário está aqui. Era um cenário único, expandiu, está totalmente adverso, e o que a gente tem que entender? Enfraquecimento das forças de segurança. Então, mesmo com o apoio da Força Nacional, que é nosso tema hoje, o que a gente acha dessa intervenção? É difícil, porque se você não tem expertise e você não tem o DNA para você poder estar combatendo o roubo de cargas, e isso são poucas forças-tarefas públicas que a gente tem com relação a isso, até na hora de enquadrar, às vezes, um determinado crime, o delegado não sabe nem como ele enquadra o crime de roubo de cargas. Então, às vezes, você tem até o facilitador por esse sentido, não é nem conveniência, mas é falta de conhecimento. E você tem a falta de recursos humanos, a falta de recursos materiais, a impunidade, isso aqui todo mundo já falou, hoje no primeiro painel, os receptadores e o uso de menores nas abordagens. Aliás, não só para roubar, na parte de tombamento de veículos, que a gente citou hoje também, a gente tem vários casos onde as pessoas ficam incitando os menores para poder saquear a carga, porque aí ninguém pode fazer nada, e depois vai aquela tropa toda e rouba a mercadoria. Então, essa é a cultura que a gente tem que mudar. O principal objetivo das medidas que a gente tem é não permitir que o veículo abordado entre na comunidade. Então, vamos entrar um pouquinho no que as gerenciadoras de risco buscam, e isso não só para o Rio de Janeiro. A gente vai usar o Rio de Janeiro como case, que foi essa proposta, mas para mostrar que o que é o trabalho do gestor de risco? É a prevenção. A repressão, ela existe, mas a gente só vai conseguir, de fato, uma recuperação ou aumentar a chance dessa recuperação com o trabalho de prevenção. Lembra aquela nossa engrenagem? Análise do plano de gerenciamento de riscos, estudar de fato a operação do cliente, trazer o corretor para junto, trazer a seguradora para junto, trazer o embarcador, fazer reuniões com os transportadores, identificar possíveis falhas nesse processo logístico. Então, tudo isso é preventivo. É nessa linha de estratégia que as gerenciadoras de risco têm trabalhado hoje. Tanto é que os departamentos das gerenciadoras de risco que têm mais crescido são os departamentos chamados de inteligência. São departamentos que agregam as informações, que trabalham as apólices e, de acordo com todo o plano de gerenciamento de riscos, executam e fazem as correções necessárias depois, durante as operações. Então, vamos pegar o Rio de Janeiro, Por que a gente tem que pegar antes que chegue nas comunidades? Por quê? Porque as ruas lá são estreitas. Alguém viu na televisão as barricadas, o pessoal tirando do exército, os caras colocando no dia seguinte? A logística deles é fantástica, mas todo o relevo permite que isso aconteça. E, claro, que policial que vai querer subir um morro, vocês já viram várias vezes na televisão, com os camaradas lá esperando, simplesmente com até snipers, para poder atirar nos policiais. Então, fica difícil. Então, chegou a mercadoria, entrou ali, gente, é praticamente 95% de chance de perda total da mercadoria. Tem ainda alguma esperança se tiver a polícia algum relacionamento com algum traficante da região. Então, vamos deixar assim. O que nos ajuda? Nós temos que conhecer as pessoas, nós temos que conhecer os envolvidos. Por quê? É estatística. Segundo investigações da Delegacia de Roubo e Furtos
né? A participação interna de funcionários das empresas ocorre em 50% dos casos. Olha como um painel complementa o outro. Foi falado isso, né? Essas estatísticas são reais. Aqui a gente não está falando de hipóteses, nós estamos falando de números. Foi estudado esse número aqui. Então, são os próprios empregados que passam informações aos bandidos. Uma notícia, gerente de roubo de cargas do Chapadão diz que recebe informações de funcionários da empresa. Nós pegamos um celular de uma namorada de um dos bandidos, vendendo o celular pelo celular. Que modelo que você quer? Que tipo você quer? Quando foi presa a quadrilha, foram presas 17 pessoas no embarcador de eletrônicos de celular. Todas estão na rua, nenhuma delas está presa. Então, a gente tem realmente que se atentar a isso. Quando você faz um mapeamento das áreas com maior incidência de roubo, você automaticamente está estudando a operação. Lembra que eu falei para vocês no começo, que é o estudo de um plano de gerenciamento de riscos? Então, a gente também tem que verificar. Já tem estatística? Tem. Aonde é a maior incidência? Qual o tipo de mercadoria? Conseguimos separar, já que são dois tipos de quadrilhas que nós temos? Sim, a eventual e a quadrilha que você tem aqui, que rouba coordenado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar onde está o centro de distribuição do cliente, aonde é a desova dessa distribuição, e a gente tem que entender como é que está funcionando a área de risco desse cliente. Tá? Aí nós vamos usar a tecnologia para nos auxiliar. De que forma? Criação de cercas eletrônicas integradas às regras de segurança das tecnologias de rastreamento. Ah, Marcelo, mas a área urbana é complicado. Dá para fazer. Dá para fazer. Não dá para a gente deixar o dispositivo de sirene do veículo, porque se disparar a sirene, o motorista vai morrer. O cara vai matar ele. Não precisa disparar a sirene. Então, todos os estudos, todas as questões, você vai trabalhando de uma forma diferente que você vem trabalhando com os demais clientes e você vai atualizando. Então, se existir um desvio de rota nessa cerca eletrônica aqui, você já tem as áreas de risco, já entende que é uma situação de emergência e você entra com um plano de contingência. É necessário? É. Hoje, no Rio de Janeiro, é muito necessário. Utilização de serviço de acompanhamento técnico velado. É permitido? É. É legalizado? É legalizado. Eles só não podem ter poder de polícia. Eles não vão atuar com poder de polícia. Isso não pode. Mas você ter pessoas que vão enxergar, observadores, que vão estar lá para identificar se aquele determinado caminhão passou, se aquele determinado caminhão está com uma situação de escolta bandida atrás dele, é válido. Então, uma das oportunidades que a gente tem é a gente montar alguns pontos de apoio durante o percurso. Então, você tem aqui centro de distribuição, aí você tem o posto policial, aonde que a escolta vai estar acompanhando, você faz o mapeamento de tudo isso, e aí você já sabe que, naquela região, você tem que diminuir o tempo de monitoramento, deixar quase que automático de 1 em 1 minuto, e aí você vai acompanhando. Você coloca as suas equipes em lugares estratégicos, que é simplesmente para serem observadores. Aí você tem que ter também uma parceria com os órgãos de segurança pública, que é para, no momento de fazer a abordagem, você, de fato, conseguir conquistar isso. Isso é interessante para nós, gerenciadoras de risco, porque todas as gerenciadoras de risco de ponta têm algum relacionamento muito importante com as empresas, com os órgãos de segurança pública, né? Você faz uma benfeitoria em determinado posto rodoviário, você tem a troca de informações com relação aos eventos e sinistros. Eu chegaria a dizer para vocês, para quem não conhece esses dados, mas eu acho que a maioria aqui conhece, 80% das recuperações ocorridas de sinistro que vocês enxergam na televisão tem a participação de uma empresa privada por trás. Exatamente porque não é foco dos órgãos públicos recuperação de carga, mas eles têm metas e objetivos para poder recuperar carga. Então, para nós também não é interessante que apareça o nome das empresas de segurança, as gerenciadoras de risco. Para nós não interessa, não é uma propaganda nenhuma positiva, para nós interessa que os players aqui saibam o que aconteceu, mas que a gente tem realmente a participação muito grande em tudo isso. E aqui, o controle da chegada dos veículos, né? A gente tem que ter esse controle, quem é que vai entrar lá. Então, criação de pontos de parada com base nos horários de trânsito. É importante, né? Postos permitidos na área de risco.
Porque a gente tem já catalogado, né, exatamente por causa de estatísticas, né, que a área de risco é o raio de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Né? Então, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem que ter essa área de risco fora do Rio de Janeiro e ainda tem que ter as áreas de parada dentro do Rio de Janeiro. E também postos que possam servir de apoio no momento que você tiver um veículo abordado e você consiga interagir com essas equipes. Tá? Então, somente será... Aqui é um exemplo, né, porque é uma operação real, tá? Então, somente parada na parte interna. Essa é a preocupação que nós, gerenciadores de risco, temos que ter também. Né? E toda a informação, né, que você tem aqui já preparada para poder estar atendendo uma ocorrência. Bases dedicadas são importantes. Tá? Hoje, a operação do Rio de Janeiro exige que você tenha uma base dedicada, exige que você tenha uma operação apartada de todo o processo dentro das gerenciadoras de risco, e isso a gente tem conversado com algumas empresas congêneres, e é uma característica também que nós temos feito para poder estar resolvendo esse problema. E, claro, trabalho de cooperação e divulgação dos eventos junto aos órgãos policiais das regiões. Então, isso que a gente falou, o coronel está muito próximo das gerenciadoras de risco, e o serviço de inteligência com o objetivo de identificar a causa e a raiz dos eventos de roubo. Aconteceu o roubo, estatística, mas de que forma a gente vai usar essa estatística a nosso favor? Né? De que forma a gente vai trazer para o benefício? Porque lembra que o objetivo principal de todos nós aqui é trazer lucro, é a gente conseguir fazer com que nossas empresas consigam realmente, né, desenvolver todo o trabalho delas sem essa intervenção externa. Nem sempre é possível. Acabei de dar um exemplo de utilização de isca eletrônica, que a gente acabou de recuperar uma carga de eletrônico. Então, realmente ainda funciona, é determinante. A gente tem que ter várias situações agregadas para que a gente possa ter o sucesso. É mais ou menos igual ao contrário, quando um avião vai cair, você tem que ter várias situações adversas para que aconteça a queda, né? Não é o único fator que determina. E no gerenciamento de risco, para que a gente tenha sucesso nas operações, nós também temos que ter diversas ferramentas aplicadas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Isso aqui foi interessante. Né? A gente tem um caso específico, eu acho que é legal compartilhar com vocês, com os amigos também, onde a gente começou a determinar que a carga principal que seria entregue, né, a entrega principal com valor agregado mais alto, fosse feita primeiro, antes dele chegar à entrega no morro ou nas proximidades da área de risco. Com isso, a gente teve sinistro nesse cliente, mas reduziu significativamente o valor sinistrado. Então, também é uma ferramenta interessante. Conversar sempre com o pessoal de logística, né? Às vezes é difícil você convencer o camarada de logística que a segurança é importante. Eu vou dar um depoimento para vocês. Eu estava numa mesa de reunião com seguradora, corretora e um grande embarcador, e eles estavam reclamando da gerenciadora de riscos porque eles tinham perdido uma agenda, e o motivo de ter perdido a agenda é que o veículo não estava com sinal de monitoramento e a gente não tinha liberado esse sinal de monitoramento para poder seguir viagem, porque exatamente é a prevenção. Ele podia ser roubado? Podia ser roubado, a gente sabe disso. Então, a gente bloqueou esse veículo lá, não saiu, e na mesa de reunião, um dos diretores do embarcador virou para mim e falou assim, não, mas vocês têm que resolver isso, eu tinha que entregar a mercadoria lá, tal. Eu falei, mas e se fosse roubado, você ia conseguir entregar? Mas se fosse roubado, eu tinha como justificar. Aí eu olhei assim para o pessoal da seguradora, olhei para o pessoal da corretora, dei aquela respirada e falei, bom, gente, vamos continuar a reunião aqui, porque a gente não precisa falar mais nada. A gente já entendeu como esse cara pensa, né? Lógico que eu não falei isso, mas o olhar que a gente trocou ali naquele momento, a gente sabia que não era uma pessoa séria que estava acampada dentro do nosso processo de gerenciamento de riscos. Treinamento específico para cada tipo de operação e região, isso é legal também. E essas palestras, né? A gente dá todas as instruções, né? Acho que é legal os motoristas saberem o que está acontecendo, estarem cientes das questões que envolvem o Rio de Janeiro, porque aqui está todo mundo mais ou menos descolado. Mas e aquela pessoa que está lá, né, sendo assaltada, passando por tudo aquilo, né? Tem um caso bem interessante no Rio de Janeiro, que as quadrilhas roubaram um veículo de eletrônico e roubaram outro de embutidos, né, frigorificado. E eles fizeram, os motoristas deram um dominó para os motoristas, eles ficaram sentados ali, os motoristas e ajudantes jogando dominó. Eles colocaram um veículo do lado ao outro e, de repente, apareceram centenas de pessoas. Moradores fizeram fila indiana
e cada aparelho eletrônico que eles adquiriam, eles ganhavam uma peça de presunto, uma peça de mussarela. É até cômico isso, né? Mas é trágico, porque da onde surgiram essas pessoas? Essas pessoas já sabiam que ali ia ser distribuída mercadoria. Essas pessoas tinham dinheiro para comprar essa mercadoria, porque os motoristas falaram que foi tudo pago em dinheiro. E as pessoas saíam com o eletrônico e saíam com a parte delas de frigorificado, uma peça de pernil, de queijo, enfim. São exemplos desses que a gente precisa ver e ilustra tudo aquilo que nós já falamos hoje aqui um pouco, né? E a experiência de cada um aqui, que nós já passamos por casos iguais. Cumpri meu tempo, eu acho que está dentro do esperado, a gente vai ter mais tempo até para a gente fazer pergunta e esperar, mas eu acho que essa frase, né, do Daniel, do Godrin, ele diz muito, né, trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um neste todo. Eu acho que isso resume muito aquilo que a gente faz hoje. Eu sou gerenciador de riscos, a corretora é corretora, né, a seguradora é seguradora, e você tem o embarcador e o transportador é transportador. E todos executam seus papéis de uma forma excelente. Eu acho que dessa maneira a gente consegue atingir nossos objetivos. Obrigado, gente. Estamos abertos a questões.